Diário de Kostya Riabtsev, de Nikolai Oniov, com tradução de Lucas Simone, pós-fácil de Morim Maguire, pela editora 34. Esse livro faz parte de uma coleção intitulada Narrativas da Revolução, que faz parte da comemoração do centenário da Revolução Russa de 1917. Eu já havia lido esse outro livro dessa mesma coleção, Nós, do Zamiati, que tem vídeo dele aqui embaixo, que também é um livro excelente. Gostei imensamente de ler os dois e pretendo adquirir os demais exemplares, os demais títulos que compõem essa coleção. Esse livro, ele foi publicado em 1926. A estrutura desse livro trata-se de um diário, né? O próprio título já diz, é um diário, ou seja, é um diário cronológico. O autor escreve os seus relatos a cada dia, e esses relatos, eles compreendem o período que vai de 15 de setembro de 1923 a 11 de novembro de 1924, ou seja, um ano letivo na escola russa, uma escola de segundo grau. Quem escreve esse diário, o autor do diário, é um rapazinho, um jovem chamado Kostya Riabtsev. Esse Kostya, ele tem 15 anos, o pai dele é alfaiate e ele está cursando no início do livro o terceiro ano terceira série do segundo grau. Então ele está cursando a terceira série e vai ser promovido para a quarta série. A estrutura do livro é dividida em cadernos. Ele vai apresentar o primeiro trimestre com 3 cadernos, o segundo trimestre com 2 cadernos e o trimestre de verão, que são aulas que acontecem durante as férias, com um caderno geral. Então essa é a estrutura do livro. Vamos conhecer um pouquinho então sobre o Kostya. O Kostya é um menino de 15 anos e o pai dele é alfaiate, como eu já disse, e o Kostya ele tem muito orgulho do pai. Porque o pai, ele a partir do entendimento do trabalho que o pai exerce, o Kostya ele tem um grande orgulho de ser um cidadão soviético, porque ele entende que ele é filho de um elemento trabalhador. Então o Kostya tem muito orgulho do pai, tem muito orgulho da sua origem, e ele costuma julgar as pessoas a partir da sua origem. Então ele observa se as pessoas são ligadas a alguma igreja ou se elas têm uma origem burguesa, e o Kostya vai avaliando e julgando as pessoas a partir da sua origem. Ele gostava muito, o nome dele é Kostya Konstantin, mas ele não gostava muito desse nome porque lembrava ele um imperador turco que invadiu Constantinopla, e ele não gostava do nome. Então, uma amiga dele, mais íntima, a Silva, ele entra no acordo com ela e ela passa a chamá-lo de Vladen. Vladen seria um pseudônimo, né, formado pelas iniciais do nome de Vladimir Lenin, Vladen. Então, entre ele e a amiga dele, ele é conhecido por Vladen. Bom, então esse livro, gente, ele vai tratar do diário do Kostya, e o Kostya vai escrever sobre a escola. Ele não fala da vida privada dele, e isso é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa num diário, a gente vai... talvez, né, é esperado que o autor do diário conte um pouquinho da sua vida para nós, mas ele não conta nada. Ele só trata da escola, das relações que acontecem lá, das lutas, das discussões, dos posicionamentos políticos principalmente, porque esse livro, ele é muito interessante. Eu acho que é um livro que teria grande interesse para ser lido por pedagogos, por estudantes de pedagogia, para quem se interessa por educação, porque vai tratar de uma escola russa pós-revolução, nessa Rússia soviética, e de como a escola vai sendo transformada, reformada para se adequar a esse novo ideal soviético. Então é disso que se trata o livro. Como é que nessa escola ocorre uma reforma, como que os estudantes encaram essa reforma, e os professores também, e
e como que os estudantes, em sua formação estudantil, eles não são abordados, não é oferecido a eles tão somente o conteúdo escolar, mas a escola tem uma preocupação muito grande com a formação política e ideológica dos estudantes. Então, em todos os momentos, em todos os aspectos, seja numa partida de futebol, seja na hora da merenda, em qualquer momento, os estudantes estão muito preocupados acerca da sua postura. Eles querem saber se eles estão se comportando como um cidadão soviético, como alguém que é comprometido com um coletivo. Por isso, talvez, aqui nesse livro, o Kostya não aborde sua vida privada, e sim a vida coletiva dentro dessa escola. Eu anotei aqui algumas questões para discussão. Eu vou pontuar cada uma delas. O livro, como eu já disse a vocês, ele traz uma ordem cronológica. Então, não é um livro que tem um enredo, com uma problemática, com algo a ser desvendado, algo a ser desenvolvido. Não, é o cotidiano da escola. Às vezes, o que se passa num dia se entrelaça ao outro, mas geralmente os relatos eles têm... eles não são necessariamente conectados entre si, eles têm uma certa independência, tá? Então eu vou fazer o seguinte, como não é uma história na qual nós teremos aqui um enredo para discutir, para desenvolver, eu fiz apontamentos de algumas questões que me chamaram a atenção nesse livro, tá bom? Quais são elas? Bom, dentro dessa escola, os alunos, eles criam acrônimos para nomear os seus professores. Os professores, aliás, não são chamados de professores, eles são chamados de funcionários escolares. Então, os alunos utilizam uma prática que é muito comum na União Soviética nessa época, dessa criação de acrônimos, e eles subtraem dos nomes e dos patronímicos dos professores algumas letras, algumas sílabas e formam um outro nome. Então, por exemplo, os funcionários escolares são chamados por eles por funscolares. Então, isso é uma prática entre eles que eles idealizaram e que eles põem em execução. Logo no início do livro, o Kostya, ele está muito preocupado e muito ansioso com o início das aulas. As aulas vão começar e logo no início ele fica sabendo que haverá uma reforma, ou seja, será introduzido um novo método de ensino. Esse método de ensino que vai ser introduzido se chama Plano Dalton. Esse Plano Dalton, ele foi idealizado por um filósofo, um educador, pedagogo progressista norte-americano chamado John Dewey, que tinha uma pedagogia muito comprometida com a prática de investigação, de autonomia e com a democracia. Então, esse Plano Dalton, ele foi trazido, essa ideia lá dos Estados Unidos, e foi implementado nessa escola, né, no sistema de ensino, e que modificou completamente a escola. Quando tem início essa reforma, os alunos, a princípio, eles não entendem muito bem do que se trata, os professores muito menos, aliás, ninguém entende nada, e começa a haver muita confusão, porque os alunos eles ficam muito revoltados com esse Plano Dalton, eles decidem que o Dalton é um lorde burguês, que eles têm que enforcar o Dalton, ou seja, do que se tratava esse Plano Dalton? Era uma recusa à escola tradicional, à escola comprometida com o repasse, com o ensino, um ensino mecanicista, ou seja, como Paulo Freire, né, denunciava, uma educação bancária. Então, eles queriam um outro tipo de trabalho pedagógico. E esse Plano Dalton, a ideia era a seguinte: os alunos é que deveriam trabalhar e construir o seu conhecimento com a orientação dos funcionários escolares, dos funscolares.
Então a escola foi toda reorganizada, o lugar foi modificado. As salas de aula deixaram de existir, foram criados laboratórios, vários laboratórios, não de disciplinas, mas de temas, eram laboratórios temáticos. Então, os estudantes recebiam tarefas que eles deveriam desenvolver com autonomia, com criatividade, e quando eles precisassem de orientação, eles deveriam ir aos laboratórios, procurar os funscolares e pedir orientação para desenvolver aquele projeto que foi designado para eles. Só que os estudantes, eles ficavam muito perdidos, porque na escola, o que eles fizeram? Eles mudaram as cadeiras e as mesas de lugar, mas não havia laboratórios suficientes, não havia livros suficientes, material didático suficiente. E eles sempre questionavam. Quando a escola era tradicional, o professor, ele chegava aqui e ele trazia, ele dava a aula, ele oferecia o conteúdo. E agora nós é que temos que criar o conteúdo, nós que temos que pesquisar, né? Só que não tem livros, nós não temos material, como que nós vamos fazer isso? Então os estudantes ficaram muito revoltados. Então dá tudo errado, no início dá tudo errado, e o Costa, ele diz algo assim, que o plano Dalton é um sistema em que os funscolares não fazem nada, enquanto o aluno tem que descobrir tudo sozinho. Essa foi a ideia inicial que eles tiveram do plano Dalton. É muito interessante notar, eu já falei sobre isso anteriormente aqui, que nesse livro a ideologia revolucionária, ela está presente o tempo todo no cotidiano dessa escola. Ela está presente nos diálogos, nas tomadas de decisão, nas discussões sobre a postura ética, no jornal mural, nas posturas presentes em relações sociais, ou seja, ela está presente em todas as instâncias do cotidiano escolar. Quanto ao jornal mural, é muito interessante porque os estudantes produzem o jornal mural, eles escrevem, qualquer que seja o motivo da sua indignação, da sua contrariedade em relação a qualquer movimento ocorrido na escola, eles produzem textos, eles divulgam no jornal e todos leem o jornal, discutem o jornal e as discussões vão dar abertura a nascer outros textos, ou seja, é uma escola que está muito viva nessa produção, nessa discussão, nessa discussão crítica permanente, né, que é divulgada e que faz brotar outras discussões. E aí, aqui na escola também, eles têm vários comitês escolares. Esses comitês escolares ou comitês estudantis, eles são responsáveis por várias questões da escola, porque a escola, a partir do plano Dalton, ela vai trabalhar com um sistema de autoadministração. O que quer dizer isso? Tanto os estudantes quanto os funscolares são responsáveis pela administração da escola, que tem uma diretora, mas todos têm que participar, tudo tem que ser decidido em assembleia, tudo tem que ser votado, debatido. Mas os estudantes se queixam muito, eles dizem que a autoadministração não funciona, que apesar deles terem papéis a exercer nesses comitês, na verdade quem acaba determinando como que serão realizados os projetos, ou qual o destino das novas ideias, isso tudo fica a cargo da diretora e dos professores. Então os alunos, eles são muito críticos, e eu achei interessante que eles discutem de igual para igual com os professores. Não existe opressão, não existe medo, eles discutem mesmo com os professores. E aí, em meio a muitas questões que vão surgindo, surgem dois partidos na escola. O partido dos escolares e o partido dos unionistas, ou seja, o partido da escola e o partido da união. O partido dos escolares são aqueles estudantes que acham que está tudo bem e que vão seguir do jeito que está. E o partido da união é um partido que quer mudar a escola
e quer que a autoadministração funcione realmente, porque eles acham que ela não funciona de fato. E aí tem vários debates, várias assembleias, várias discussões, e por fim os professores acatam todas as reivindicações do Partido da União e fica tudo bem. Mas é uma luta que eles travam. E também nesses comitês é interessante assim que são vários comitês e cada um deles trata de um tema, e tem um comitê que é responsável para trabalhar com a propaganda antirreligiosa dentro da escola. Porque nessa época da União Soviética, não que a religião fosse proibida, nem as igrejas, mas elas aconteciam com uma certa parcimônia, mas também não eram incentivadas. Então, dentro da escola também, a propaganda antirreligiosa estava muito presente e os alunos tinham um comitê para fazer isso. E aí, eles continuam o cotidiano e os estudantes, então, eles inventam um plano para acabar com Dalton, com esse lorde burguês, abaixo o lorde burguês Dalton. Eles montam lá um boneco, um espantalho, colocam no meio da escola, tacam fogo nele e escrevem um cartaz: "Este é o lorde Dalton". É interessante essa discussão porque faz pensar muito nas reformas também educacionais aqui no Brasil. Como que as reformas sempre vêm de fora para dentro, de cima para baixo? Ou seja, isso não foi discutido dentro da escola. Uma reforma dessa natureza, que demanda a participação de todos, com autonomia, como é que isso é implantado? É uma ideia, é uma boa ideia, certamente, mas isso foi implantado sem a participação deles. Então, eles estão o tempo todo combatendo o tal Dalton, que na verdade, esse Dalton é o nome de uma cidadezinha lá onde o Dewey morava, não sei, fazia a pesquisa dele. E eles personificam esse Dalton e ficam atacando o tempo todo. Porque, como eu disse, parece que mudaram as cadeiras e as mesas de lugar, puseram placas nas portas escrito que ali é o laboratório, mas, de fato, nas relações sociais, pouca coisa mudou. Eles não se viram como parte da autoadministração. E é muito interessante esse livro, como são jovens de 15, 14, 16 anos, e como eles têm uma percepção crítica da realidade, e como eles têm no trabalho coletivo uma força de luta, e eles são tão jovens, Então, essa ideologia revolucionária, ela está presente dentro da escola, não como uma disciplina, um conteúdo, não, ela está presente na praxis cotidiana, no todo dia, em todas as relações. Bom, há vários acontecimentos aqui, eu queria falar um pouco agora sobre a Festa do Repolho. Lá pelo meio do livro surge uma tal Festa do Repolho, e essa Festa do Repolho, só que eles não explicam o que vem a ser isso, é um segredo. E a gente, quem está lendo, eu fiquei muito curiosa para saber o que vem a ser essa Festa do Repolho. Mas lá na frente, uma aluna chamada Lina, ela tem que deixar a escola. O pai dela tira ela da escola e eles se mudam para a Ucrânia, porque a Lina participou da Festa do Repolho. E mais lá na frente a gente vai ficar sabendo que a Festa do Repolho nada mais é que um encontro onde eles bebem, aqui diz, há beijos, há palpadelas nas meninas e abraços e bebedeiras. É isso a Festa do Repolho. Mas como a Lina participou dessa festa, o pai descobre e eles se mudam. O Kostya, ele na verdade, ele participava da Festa do Repolho, mas ele achava que a Festa do Repolho ela não tinha muito a ver com a ideologia revolucionária, então ele ficava em dúvida. O Kostya sempre tinha dúvidas. E tinha um professor lá de Ciências Sociais, o nome dele, eu não me lembro, mas o apelido dele era Nick Petoj. Esse Nick Petoj, esse professor, ele é fantástico. Ele
Sempre que o Costa tem alguma questão, alguma dúvida, ele procura o professor para conversar e o professor o orienta indicando a ele algum tipo de literatura. Eu acho tão interessante isso. A forma que o professor tem de ensinar a ele é dizer para ele: leia o livro tal ou o livro tal e tire as suas conclusões, e aí você cria a sua própria resposta. Então, o Costa, ele tinha a impressão de que não estava certo esse negócio de beber e apalpar as meninas, mas ele precisava do conselho do professor, né? Esse professor, o Nick Petoge, ele, a partir da demanda dos estudantes, os estudantes decidem que querem que tenha arte na escola, que a arte é muito importante para a formação humana, e o professor, ele decide chamar os alunos para representarem Hamlet, do Shakespeare. E o Costa, ele não quer representar o Hamlet. Ele acha que não tem nada de revolucionário na peça. E que o Shakespeare, ele escreveu para a rainha, ele não escreveu para o proletariado. Então, veja bem, tudo que eles vão fazer, eles analisam desse ponto de vista. Isso é revolucionário? Isso daí atende à classe trabalhadora? Isso daí é um discurso do proletariado, é a voz do proletariado? É a lógica do proletariado ou é uma peça burguesa? Para o Costa, o Hamlet era uma peça burguesa e ele não queria representar. Mas por fim ele foi lá e representou, mil confusões nos ensaios e brigas e discussões, mas deu tudo certo no final. No dia 21 de janeiro de 1924, o Costa interrompe seu diário por uns 3 dias. E aí vem escrito que as páginas do diário estavam manchadas das lágrimas derramadas por Costa, porque foi justamente o dia da morte de Lenin, de Vladimir Lenin, e aquilo abalou toda a escola. Todos ficaram muito abalados, e eu noto que a partir desse momento a entonação do livro muda um pouco, sabe? Porque no início o Costa, ele é muito engraçado e às vezes violento também. Ele quer às vezes resolver as coisas no supetão, né? Batendo nas pessoas. E os professores falam com ele: a gente estuda para aprender a discutir, para aprender a argumentar. A gente não deve resolver as coisas no tapa, no braço. E na primeira parte do livro, o Costa tem muito essa tendência da briga, sabe? E ao mesmo tempo ele é muito engraçado. As coisas que ele escreve aqui, você ri muito no início do livro. Mas a partir da morte do Lenin, não sei, me parece que o livro toma um outro teor, mais sério, mais centrado. O Costa e a melhor amiga dele, a Silva, eles querem muito fazer parte do Komsomol, que é uma organização juvenil do Partido Comunista, né? E eles se inscrevem, preenchem os formulários para se inscreverem, e depois eles são aceitos no Komsomol, e a tarefa deles dentro da escola é educar, trabalhar com a formação dos pioneiros, que são os mais jovens, né? Ensinar para eles essa ideologia revolucionária. E o Costa e a Silva, que são amigos, e os dois estão no Komsomol, os dois são revolucionários, os dois se afirmam comunistas, só que ele é um pouco imaturo e ela não. Ela compreende bastante acerca da realidade concreta, do papel dela, da responsabilidade dela. Ela tem uma maturidade, a Silva. Tem um momento aqui que os dois, como amigos, eles decidem trocar os seus diários. Ele leu dela e ela leu dele. E aqui tem um trecho do diário dela, e é tão impressionante porque o diário dele, como eu disse para vocês, ele tem uma ordem cronológica e trata-se de relatos do cotidiano da escola. Ele vai contar os acontecimentos da escola. O relato da Silva é diferente.
o Diário da Silva, ele é temático, ele é reflexivo, ele é filosófico, ele é crítico. Tem umas passagens muitíssimo interessantes no diário dela. E então, o Costa e a Silva fazem parte desse Consomol, eles estão trabalhando com a formação dos pioneiros, dos estudantes mais jovens, e continuam lutando contra o plano Dalton, fazendo levantes contra o plano Dalton, até que chega lá um inspetor geral, um inspetor escolar. Esse inspetor chega lá dizendo que houve uma denúncia contra a escola, porque a escola teria uma inclinação burguesa, e ele foi lá fazer... Eu achei isso tão interessante, porque a inspeção escolar aqui no Brasil, ela vai trabalhar com burocracia, né? Vai verificar os currículos, a avaliação, o quantitativo de estudantes e as matrículas, essa coisa. Lá não, a inspeção foi lá porque houve uma denúncia que a escola tinha uma inclinação burguesa. Então o inspetor foi lá, passou vários dias lá na escola fazendo essa sondagem, essa diligência. E aí, quando chega esse agente externo, né, o inspetor, o Costa, o que ele faz? Ele que vivia brigando com os professores, ele tinha uma penimba danada com algumas professoras, e quando esse agente externo chega, o Costa, ele organiza um levante para tirar o inspetor de lá. Ele não admite que o inspetor venha dizer que a escola onde ele estuda é uma escola burguesa. Então eles expulsam o inspetor de lá. Se antes ele criticava e brigava com os professores, agora ele organiza um coletivo para defender os seus professores. Bom, esse é um livro em forma de diário e ele relata eventos cotidianos, só que ele é muito marcado pela leitura e pela escrita. Gente, o tempo todo esses alunos dessa escola leem e escrevem. Leem o quê? Leem artigos científicos, leem poemas, leem partituras musicais, leem contos, enfim, é uma imensidão de possibilidades a leitura. Como eu já falei para vocês, tem um jornal mural onde eles escrevem, então todos os dias nessa escola se escreve, e veja bem, não é uma escrita a serviço do trabalho escolar, não é uma tarefa escolar escrever, eles escrevem para expressar aquilo e para registrar aquilo que eles querem comunicar, socializar, ou seja, a função social da escrita aqui nessa escola, ela é interessantíssima, escreve-se muito e lê-se muito. Além de toda essa escrita que circula nos jornais murais e também nos jornaizinhos que eles criam, os alunos, eles leem muita literatura. Eu fiquei tão impactada com isso, porque eu já tinha lido em algum lugar que os russos lá no século XIX, a forma que eles tinham, que alguns, né, não sei, alguns deles tinham de se educar politicamente, de compreender sobre os modos de sociabilidade, sobre a realidade russa, isso se dava através da literatura. Era a literatura que anunciava e denunciava o que se passava no país. Aí aqui eu encontro jovens e crianças que leem muita literatura. Eles leem Pushkin, eles leem Tolstói, eles leem Turgenev, eles leem Dostoiévski, eles leem Bulgakov, eles vão ler esses autores todos russos, os clássicos, Gogol, então são todos muito citados aqui. A Silva, eu até marquei aqui, a única parte que eu quero ler do livro, pequenininho. A Silva, essa menina de 14 anos, ela escreveu no diário dela, veja bem, 14 anos, olha o que ela escreveu. Terminei de ler Guerra e Paz. Fiquei com muita vontade de ser a Natasha Rostova, mas sinto que não conseguiria ser assim. A Natasha tem uma vida verdadeira e plena, mas ela não é nada mais que uma fêmea. A julgar por Guerra e Paz, a tarefa da mulher é ser uma fêmea.
Eu acho que a Natasha até chegava a ter algumas aspirações ideológicas, mas o Tolstói as ocultou como proprietário de terras e conde, um representante do feudalismo. Veja, eu estou lendo Guerra e Paz nesse momento. Eu fiquei tão impressionada, uma menina leu Guerra e Paz e a crítica que ela estabelece é essa, que ela achou interessante essa personagem, a Natasha Rostov, que no livro é uma menina de uns 16 anos, 13 anos, que está querendo se casar com Boris. Eu estou nessa parte ainda lendo o livro. Mas ela não gostou muito também, porque ela não viu assim nenhuma aspiração ideológica nela. Ela não viu. E além de não ver, ela ainda vai dizer que o Tolstói era um burguês, um proprietário de terras, e ele não tinha condições de escrever, de criar uma personagem revolucionária. E eu achei isso tão interessante. Eu me lembrei muito de um livro do Turgenev que se chama A Véspera, onde ele traz uma mulher revolucionária, a Helena, né? E essas personagens do Turgenev, elas são sempre muito críticas e muito revolucionárias. E é interessantíssimo isso, como que a Silva ela vai ler Guerra e Paz procurando a ideologia no livro, procurando um posicionamento político dos personagens, e ela não encontrou. Né? E aí ela culpa o Tolstói, ela culpa o Tolstói. Bom, então, a Silva também, tem uma outra parte que eu marquei aqui para ler, que eu achei interessantíssima do diário dela. Eu não sei, depois que eu li o Diário da Silva, que está aqui dentro do Diário do Costa, eu acho que valeria a pena que o Nikolai Oniov tivesse escrito o Diário da Silva, sabe? Porque é muito bom, muito boa a parte do livro que trata do diário dela. Tem um trecho aqui onde ela diz assim, palavras dela no diário: é mais fácil interpretar as coisas na literatura que nos atos cotidianos. Cada obra literária pode ser lida diversas vezes e depois você pode pensar sobre ela, enquanto que nos assuntos da vida é sempre preciso decidir depressa. Achei tão genial isso, porque eu encontrei isso também nesse livro aqui, ó, O Cotidiano e a História, da Agnes Heller, que vai dizer a mesma coisa, que a vida cotidiana, ela não nos, porque ela é muito pragmática, ela não nos permite refletir, nós não conseguimos refletir sobre todas as nossas ações cotidianas. E a Silva vai dizer a mesma coisa, não dá para você pensar em tudo que você faz na vida. E que, olha o uso que ela faz da literatura. Quando eu leio literatura, a literatura me ajuda a pensar na vida, a pensar nas questões da vida. E não é algo que se passa, mas que fica, e é algo a que eu posso retornar, eu posso retomar o livro, eu posso refletir sobre o livro, e assim é uma prática de formação. E isso é muito interessante. E não é só com ela, todos eles leem muito nesse livro. Tem um professor de ciências sociais que eles dão o nome, o apelido dele é Bicicleta. O Bicicleta, ele fazia muito isso, ele pedia aos alunos que escrevessem ensaios, e para que eles escrevessem os ensaios, ele não indicava as enciclopédias, mas pedia aos alunos que lessem literatura. Muito interessante. Sobre literatura ainda, tem uma parte aqui do livro em que a diretora ela propõe aos estudantes um seminário sobre o Pushkin. Gente, o Pushkin, para alunos de 12, 13, 14, 15 anos. E aí eles vão fazer um seminário sobre um livro do Pushkin que é chamado Yevgeny Onegin. Eu já li esse livro, é uma peça teatral, não é simples, não é simples. E eles estudam o livro com a diretora, existe esse seminário. E aí o Kostya, ele refuta o livro. Depois que ele lê, ele chega no seminário e ele diz que o Yevgeny Onegin
evidentemente está imbuído da ideologia feudal, natural, burguesa, senhorial. Impressionante, tudo que eles fazem, eles têm essas lentes ideológicas para fazer a leitura. Então, a força da literatura russa na formação estudantil é muito evidente nesse livro, assim como a crítica social que é realizada através da escrita, com poemas, contos, artigos científicos, música, notas no jornal mural, ópera, paródia, enquete. Eles vão assistir Carmen no teatro, a ópera, e eles assistem a peça e depois discutem sobre a peça. As práticas culturais que esses jovens estudantes têm acesso, elas são inimagináveis aqui no Brasil. Não existem aqui. E eles fazem muitas enquetes também lá no Jornal Mural. Eles colocam lá as enquetes. Por exemplo, uma delas, eles colocaram a pergunta: qual é o objetivo da vida? Olha a pergunta: qual é o objetivo da vida? Lembrando que eles estão numa Rússia soviética, comunista, pós-revolucionária, então o viés é político, né, para a resposta. E aí o Kostya copia, o Kostya tem sempre o hábito de, além dele ler o Jornal Mural, ele copia no caderno dele as respostas, os textos, os contos, ele copia para ele ler de novo, né? E aí as respostas às enquetes, elas dão margem a outras discussões, aí começam a discutir tudo de novo e levantam outros problemas. Então é uma escola que está sempre viva, sempre imersa nesse diálogo, nesse debate permanente. Bom, e aí tem várias passagens interessantíssimas. Por exemplo, tem um momento que um estudante, ele comete um erro, ele faz alguma coisa que a Assembleia decide que não foi certa, e uma aluna propõe como punição para ele 100 tarefas de matemática, que ele faça 100 exercícios de matemática de castigo. E aí um dos alunos diz assim: não se deve punir com estudo. Achei isso tão genial. Eu fico pensando nas escolas brasileiras, né? Quantas pessoas já durante a sua vida escolar, a professora disse assim: copia 10 vezes a frase tal, vai ficar aí no recreio de castigo fazendo o dever, né? Então ele diz: não se deve punir ninguém com o estudo. O estudo não é punição. Então, trechozinhos assim que eu estou coletando, porque é de uma riqueza, uma enormidade esse livro, só para a gente ter um pouco, se aproximar um pouco da entonação da história. Deixa eu ver mais o que eu gostaria de falar, acho que é só isso. Bom, como eu falei com vocês, o Kostya e a Silva, eles fazem parte do Komsomol, que é o Partido Juvenil Comunista, e eles criam um posto avançado na escola, eles ficam responsáveis pela formação dos estudantes. E o Kostya, ele tem um trabalho assim de se envolver mesmo com os estudantes. Quando ele percebe um problema, ele vai na casa do estudante. Ele, inclusive, ele consegue resolver um problema de assédio, de violência familiar. Ou seja, ele é muito atuante. Mas, ao mesmo tempo, às vezes ele comete alguns equívocos, e aí ele começa a refletir sobre si, e ele acha que ele não está à altura dessa tarefa. Então ele pede para sair do Komsomol, ele pede para deixar o Partido Juvenil, porque ele acha que ele não está à altura, porque ele cometeu erros. Aí o partido diz a ele que ele vai ter um orientador dentro da escola, que é o professor de ciências sociais, que era reservado, quietinho no canto dele, o Bicicleta. E assim termina o livro. O Kostya fica muito entusiasmado com a ideia dessa interlocução dentro da escola, porque anteriormente o Nick Petoge, o outro professor que foi embora da escola porque brigou porque a diretora ela leu as redações dos alunos publicamente, fez críticas, e uma aluna se sentiu humilhada.
Aí o Nick Petoge, ele achou que a diretora não deveria ter feito aquilo, houve um atrito entre eles, ele saiu da escola. Com isso, o Costa ficou muito abandonado, muito largado na escola, e ele precisava, eu acho interessante isso, que não existe um individualismo, ele precisava de ter um interlocutor, ele precisava de ter alguém com quem conversar, né? Ele se sentiu sozinho quando o professor foi embora. Então, quando o outro professor, o Bicicleta, vai ser o orientador dele, ele se entusiasma de novo para continuar o seu trabalho. Eu queria, para terminar, só falar sobre algo que tem a ver com isso que eu acabei de dizer. A questão da amizade. O Costa, ele se sente, então, em algum momento, muito solitário, sem força. E ele diz uma frase que eu achei tão bela. Ele diz assim: é infeliz aquele que não tem com quem se aconselhar. Bonito demais, né? Para ele, o amigo é aquele que dá conselho. Então, é infeliz aquele que não tem com quem se aconselhar. Então, gente, é um livro assim que faz muito pensar em escola. A gente não tem como. Você fica pensando na escola brasileira, uma escola brasileira que até hoje tem resquícios do modelo militar, daquele sistema de opressão, de centralidade, verticalidade, hierarquias mil, burocracia, pouco espaço para o debate coletivo, para a autonomia. Então você vê uma escola que está ali no início, né, dessa União Soviética, lutando para inserir dentro da formação escolar o ideário revolucionário, e isso a partir do trabalho efetivo dos estudantes. Então, na verdade, toda a confusão que acontece aqui acontece porque eles estão criando um novo modo de existência, um novo modo de se relacionar, um novo modo de ver o mundo através de um viés político que incorpora a colaboração, o coletivo, né? É muito interessante. Apesar de parecer que está dando tudo errado, na verdade está dando tudo muito certo, porque eles estão construindo a história deles. E não tem como a gente não pensar na escola brasileira, né? No sistema educacional brasileiro e como que se dão as relações dentro da escola brasileira contemporânea ainda. Então eu indico a vocês esse livro, gostei muito de ler, Diário de Kostya Ryabtsev, de Nikolai Ouniov.